Bom, o assunto mais importante do dia, né? Claro, a reforma trabalhista, ela foi suspensa por volta do meio-dia. A sessão do Senado, né, que iria analisar a reforma trabalhista. Um protesto da oposição impediu o presidente da casa, Eunício de Oliveira, de sentar na mesa diretora. Ele, então, desligou os microfones, apagou as luzes e saiu do plenário. O repórter Arthur Scott, nosso repórter, estava lá no momento da confusão. Ele fez um rápido registro. Coloca aí, Reginaldo, o que o Arthur Scott observou lá no Senado. Estamos aqui no plenário do Senado, onde o presidente Eunício Oliveira acaba de mandar desligar as luzes do plenário e também os microfones. As senadoras da oposição, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra e Vanessa Graziotin, ocuparam a mesa ali do plenário e não deixaram o presidente Eunício Oliveira iniciar a sessão para votar a reforma trabalhista. Esta é a pauta desta terça-feira aqui no plenário. Tudo escuro lá no Senado, né? Então, Patrick Santos, quando apagou a luz, eu tive a certeza da minha impressão inicial. É o trem fantasma, né? Quando apagou a luz e formou aquela mesa ali com essa turma... A Fátima Bezerra, a Gleisi Hoffmann e a Vanessa Graziotin. Aliás, depois a gente tem quem nos acompanha pelo As YouTube. bruxas de Blair, é isso? É histeria, também, né? E depois elas pediram uma quentinha. Não, então, olha só, vamos lá. Então começa esse tema com você, vai lá. Isso é um evento gravíssimo. A gente vai fazer graça aqui, claro. A gente vai fazer piada, mas é gravíssimo. O que significa isso? Isso é só o começo, hein? É só o começo do que eu tenho falado aqui diariamente. Essas senhoras, valendo-se não apenas da condição de senadoras da República, mas da condição feminina, porque se fosse marmanjo, elas teriam sido removidas dali. Não tenho dúvida. O próprio Eunício teria feito. Mas são as senhoras, se aboletaram ali, apagou a luz, configurou o trem fantasma. Isso é uma afronta gravíssima a um poder. É uma afronta gravíssima ao Legislativo. É uma afronta gravíssima ao Senado. O Eunício Oliveira, que não tá puro, mas ele tá certo. Nem na ditadura isso aconteceu. Isso, sabe o que isso significa? Isso equivale a fechar o Congresso. Isso é a mesma coisa que fechar o Congresso. Tá? Então, eu estava pesquisando aqui, o Eunício Oliveira errou ao apagar as luzes. Ele deveria ter feito a sessão seguir adiante, em outro lugar da casa. Quais são as condições, Patrick Santos e amigos, para que o Senado saia do plenário e vá operar em qualquer lugar que não precisa ser no Congresso? São as seguintes: em caso de guerra, eu acho que estavam ali algumas guerreiras do povo brasileiro, então poderia ser configurado um caso de guerra. De comoção intestina, a Fátima Bezerra configura isso claramente, ou de calamidade pública. Essa reunião desse trio de histeria é calamidade pública, ou ocorrência que impossibilite seu funcionamento na sede. É exatamente o caso. O Senado deveria ter tido a sessão regularmente. Abre-se um precedente aí para a narrativa que está em curso de obstrução da República, graças, e aí o povo adora, graças aí à união PT e Rodrigo Janot. Vera Magalhães. Eu acho gravíssimo quando uma minoria ruidosa tenta impor a sua vontade na marra, goela abaixo da maioria e da democracia. Isso é meio caminho para o autoritarismo, para a ditadura. Essas senadoras agiram em total desacordo com o seu papel. Elas envergonham a classe feminina sob pena de achar que estão sendo empoderadas, que estão empoderando as mulheres. Na verdade, elas estão fazendo uma esparrela, um papelão que eu, como mulher, não endosso, não assino embaixo. E eu acho, diferentemente do Andreasa, não tinha que sair dali, porque não é nenhum desses casos aí extremos. O que o senador Eunício tinha de ter feito era ter chamado a Polícia Legislativa para restabelecer a sessão. É para isso que ela serve, é uma polícia que não serve para nada. A gente paga por ela já teve vários desvios de finalidade recentes. Quando ela tem de cumprir o seu papel precípio, que é fazer com que o Senado funcione, ela tem de ser acionada. Claro que não tinha que tirar as senadoras na marra, mas teriam de convidá-las a se retirar, deixar a sessão seguir normalmente, porque a reforma passou por todas as comissões, cumpriu o seu trâmite regularmente. Se elas são contra um artigo, que elas tentem vencer no voto, que elas apresentem emendas, apresentem substitutivos, ou mesmo recorram à justiça depois do projeto já
aprovado, isso está previsto. Agora, peçam para o presidente vetar um ou outro artigo. Agora, na marra, querer impor a sua posição no grito e ainda se valendo do fato de serem mulheres para acharem que não vão ser retiradas dali, fazendo valer o que diz a Constituição de fazer o Senado funcionar e ainda permitindo a ocupação das galerias, aí é bandalheira, não vale. Marcelo Madureira, e você? Como é que viu esse episódio? Só trazendo uma informação aqui que a luz do Senado foi acesa, a informação que acaba de chegar, mas a sessão da reforma trabalhista continua suspensa. Vai você, Madu. O raciocínio dessas criaturas é o seguinte: como eu acho que eu vou perder na votação democrática do plenário, vou então melar o jogo, né? Então vou levar a bola para casa. É esse papel degradante, essa compreensão da democracia que a presidente do PT, o PCdoB tem. É assim que eles entendem a democracia. A democracia, quando não atende aos desígnios, à política desses partidos, a democracia não serve, não funciona. Então, a democracia brasileira, o Senado brasileiro, está sob ataque. Não me interessa se são mulheres, se são homens, se são travestis, se são gays, não me interessa o gênero. Interessa que estão ali pessoas que estão se valendo, inclusive, do seu mandato para interferir no funcionamento do Senado Federal. E isso é gravíssimo, como disse o Andreasa e a Vera. Isso é de uma gravidade ímpar. Eu também não lembro na história brasileira de um fato semelhante. E as pessoas levarem isso como se fosse quase uma brincadeira. Não, isso é seríssimo. Essas senhoras aí, essas bruxas, elas estão, no mínimo, ferindo o decoro parlamentar. No mínimo. Elas têm que ser retiradas do local para que o Congresso possa funcionar normalmente. E mais, essas mulheres aí, elas estão lá atendendo a interesses, outros interesses que não são do povo brasileiro. São interesses de corporações, de sindicatos, de grupos de funcionários que vivem às custas do orçamento público e que se esquecem da grande maioria dos brasileiros desempregados, né, que estão passando por grandes dificuldades e que seriam beneficiários da reforma trabalhista. É isso. Essas mulheres aí estão defendendo direitos e privilégios de uma meia dúzia, que não atende a maioria do povo brasileiro. Elas estão usurpando a República. Isso é um absurdo. Eu chamo a polícia, eu chamo o choque, a polícia do Senado, quem for, tirem estas criaturas de lá, imediatamente. Eu, como brasileiro, pagador de impostos, exijo isso agora. Uma coisa, Vera, alguma colocação? Podemos... Não, é isso. Tem de restabelecer, gente, a sessão do Senado. Essas senadoras, elas foram eleitas não para fazer esse papelão. Olha lá a Gleice fazendo broadcast atrás do Patrick, para quem está nos vendo em imagem. Ela está filmando, está mais interessada em transmitir para as redes sociais dela e para falar para meia dúzia que ainda está disposta a votar nela em 2018 ou sei lá quando. O que elas estão fazendo ali, isso não é legislar, isso não é exercer o seu papel de senadora. Isso é lamentável, é um dia lamentável para o Senado brasileiro. É um precedente gravíssimo que abre uma vereda para formalização de um Congresso paralisado. Pois é isso que eu queria trazer. É gravíssimo. E eu estou vendo uma cena aqui, quem está acompanhando... Isso seria uma crise institucional. Claro que é. Quer dizer, o aprofundamento da crise institucional, né, Madureira? Porque você tem um Supremo, vamos lá, você tem um Supremo Tribunal Federal, cujo plenário, a cultura plenária foi esvaziada pela ascensão dessa cultura monocrática, né, de juízes que decidem monocraticamente. Um executivo emparedado pela crise sistêmica, pela corrupção, pela incompetência de seus mandatários e um Congresso que, curiosamente, é o decisivo. É no Congresso que o futuro do governo Temer e o futuro das reformas, o futuro do governo Temer na Câmara, o futuro das reformas no Senado.
Quer dizer, esse Congresso corroído, esse Congresso bandido, criminalizado, em certo sentido com razão, detém o poder sobre paralisar ou não a República. E o que é grave disso? É que a gente tem aqui, o PT é mestre em obstrução de plenário, obstrução de sessão. Eles sabem fazer isso como poucos. Sempre fizeram. José Genuíno era um mestre em obstruir a pauta da Câmara. Há outros tantos. Agora, a gente chegou a um ponto em que se obstrui uma sessão empastelando-a, sentando à mesa, ocupando a mesa, impedindo os pares de trabalhar. E, evidentemente, concordo com a Vera, a decisão de apagar as luzes é desastrosa. Desastrosa. É dar o cheque em branco para essa turma. E agora há pouco, viu, Vera, Andreas e Madu, o presidente Michel Temer disse no Palácio do Planalto que enquanto alguns protestam, a caravana passa. Vamos ouvir um trecho da declaração do presidente que ele deu durante uma cerimônia de sanção da lei que prevê novas regras para a regularização fundiária. A gente tem um trechinho? Coloca aí, Reginaldo. Estou falando para os senhores e minhas senhoras de um governo de 8 anos. Eu estou falando de um governo de 1 ano e 1 mês, que tem sido vítima, muitas vezes, das mais variadas contestações, não é? Naturais no sistema democrático. Mas o importante é que, enquanto alguns protestem, a caravana passe. E a caravana está passando. Isso aqui é importante, né? Caravana está passando, Vera Magalhães? Ele engasgou, né? Engasopou ali, tossiu, tá cheio de pigarro. A caravana passa e vai levando ele junto, né? A caravana passa e ele vai junto. Eu acho complicado, Patrick, porque pode acontecer isso que o Andreasa falou agora, mas pode acontecer diferente também. E acho que a gente vai discutir isso mais à frente quando falar da denúncia. Pelo seguinte, pode acontecer da Câmara autorizar de abrir um processo contra o presidente e o Supremo não abrir. Entender que a denúncia não é consistente do ponto de vista jurídico a ponto de afastar o presidente. E aí? Como é que se fica? Como é que fica um poder perante o outro? Como é que fica uma maioria da Câmara se ela for conquistada, se ela for conseguida à custa de pressão ou à custa, sabe-se lá, de que mecanismos, mas que digamos que 342 votem pela abertura do processo. Hoje eu conversei com 2 ministros do Supremo e eles diziam da possibilidade da divisão que existe hoje na casa quanto a abrir ou não esse processo. E aí, como é que fica? A gente está vivendo muita crispação institucional, muita interface de poderes, um poder se imiscuindo em questões do outro. Pode ser que se tenha de recorrer ao Supremo para desobstruir a mesa do Senado. Já pensou que situação? A Carmen Lúcia ter que mandar suas colegas, mulheres, descerem dali, voltarem para os seus lugares. É muito complicado. É uma situação que vai ficando ali muito difícil da gente analisar, porque são coisas que realmente a gente não viveu antes, não se via isso. Obstrução regimental, que o Andreasa disse, é uma coisa, né, prevista no regimento para que a minoria não seja massacrada pela maioria. Agora, uma obstrução no grito, na marra, para que a minoria, sim, calhe a maioria, não é admissível, não é aceitável. Madu. A caravana passa, resta saber para onde é que ela está indo, né? E qual é a direção da caravana? A caravana pode estar caminhando para a porta de saída, que é a serventia da casa. Agora, a sucessão de crises que se vive no Brasil é uma coisa inacreditável, né? Eu jamais pensaria, né, essa invasão aí, essa ocupação à la MST do Senado é chocante, cara. E o presidente da República, que é representante do Poder Executivo, vendo um outro poder, né, o Poder Legislativo, sob ataque, deveria fazer uma manifestação firme, no sentido de que sejam respeitadas a República, as instituições republicanas. Ele está preocupado com o andar da caravana, Madu, que é ele, para onde a caravana dele vai. Oi, fala, Andreasa. Você se lembra, a gente comentou aqui no programa, temos comentado com frequência, é um assunto importante para a gente aqui,
todas as vezes em que o Congresso foi invadido recentemente. Eu me lembro de pelo menos 3 ocasiões recentes em que militantes, não importa o lado de atuação, invadiram o Congresso e, num determinado caso, chegaram à mesa da Câmara. Isso tem método, né? O pessoal gosta quando eu falo isso. Tem método aí. Você vai abrindo precedentes para um momento em que senadores da República empastelam o Senado, chancelados pela atuação dos militantes. Agora, essa manifestação, isso que essas senadoras fazem, que elas fizeram, tem eco, né? Elas foram empoderadas pela militância que invadiu o Senado e elas agora estão reempoderando com potência maior a militância. Então, podemos esperar, e eu falo isso aqui, não é Pai Andreasa, não. Nós podemos esperar por invasões frequentes agora no Congresso Federal. Sobre a fala do Temer, eu queria registrar apenas que me parece que ele está dando um recado muito claro para o Rodrigo Maia nessa fala. Da seguinte forma: olha, eu assumi para um governo provisório, né, 1 ano e meio, e estou sob esse fogo cruzado. Não pense o senhor que, assumindo no meu lugar por um mandato mais curto, terá paz, terá tranquilidade para fazer reformas, botar a economia no trilho e tirar uma de presidente. E nessa avaliação, o Temer está certo. É evidente que o Temer fala isso em tom de ameaça para o Rodrigo Maia, mas politicamente é exatamente isso. É tirar o Temer, botar outro no lugar que ocupará com a cruz vermelha na testa o foco. Saiu o Temer, entrou o Rodrigo Maia, ele se torna ele é o símbolo do establishment, o Rodrigo Maia. Não existe exemplo melhor. Ele é um deputado eleito com pouquíssimos votos, quase não entrou, se transformou em presidente da Câmara, apoiado pelo Michel Temer, não teria sido reeleito, aliás, de maneira inconstitucional, se não fosse pelo Michel Temer, e é eleito pelo Centrão, é o símbolo do sistema político que está no foco. Ele acha que não vai ser o próximo? Ele é o próximo, Rodrigo Maia. Então, me parece que aí o Temer tá dando um recado para ele. Mais ou menos assim, Patrick Santos, se liga, rapá. Tem uma coisa importante que a gente tem que discutir sobre isso, que é uma reunião que houve na casa do diretor de Relações Institucionais da Globo, com deputados aí que estão tramando o Fora Temer. Eram da base e agora já estão embarcados no Fora Temer, entre eles o Rodrigo Maia. Uma boa reportagem de bastidores da Folha de São Paulo de hoje, da repórter Marina Dias, da editora do Painel, Daniela Lima. Eles estão achando que, como a Globo está embarcada no Fora Temer, o Rodrigo Maia vai ter vida mais fácil. Mas não é bem assim, porque o PT, que hoje dá corda para ele, vai ser o primeiro a embarcar no Fora Maia logo depois. E ele não vai ter também refresco na Lava Jato, isso já está dado, ele já é investigado em algumas dessas frentes abertas na Lava Jato. Mas o problema é que a dinâmica dos fatos se tornou de tal ordem que é difícil recuar para um apoio ao Temer, esse pessoal. Eu acho que a caravana já passou na janela e só Michel Temer não viu.